Glória a Deus. Vamos, queridos, ao momento da palavra. Eu quero, nessa noite, trabalhar aquele texto, um texto que o Senhor nos deu, um texto que será tema para nós por boa parte desse ano. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos dar grandes palavras através desse texto. É um texto que está em Mateus, o capítulo 14. A cada leitura que faço desse texto, há um derramar de entendimento novo, de direcionamento novo, e eu fico muito empolgado por isso, porque é um texto já muito explorado, muito conhecido, e a gente, olhando com os olhos naturais, a gente fica assim, puxa, o que será que tem de novo nisso? Mas a palavra do Senhor se renova sempre. Fala comigo, sempre. Sempre, sempre. Creia nisso, meu irmão. Eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar muito às nossas vidas através desse texto. Então eu vou ler do Mateus, o capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 27. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Se você puder abrir a tua Bíblia, vai ser legal, né? Para que a gente possa daqui a pouco fazer alguns comentários, alguns testes aí com as várias versões bíblicas. Logo em seguida, Jesus o quê? Tem gente aí? Logo em seguida, Jesus o quê? Insistiu com os seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Amém? Amém? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: coragem, não tenha medo. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse texto, meu irmão, ele trata de uma transição. E não só de uma transição geográfica. O Senhor Jesus fala assim, fala para os seus discípulos: entrem no barco e vão para o lado de lá. Uma transição geográfica, vai sair deste lugar e vai para um outro lugar. Mas aqui também fala de uma transição espiritual. Porque estes discípulos entraram no barco com um nível de fé, com um nível de conhecimento de Cristo, com um nível de conhecimento de Jesus, mas eles saíram do lado de lá, com um nível maior de fé, de conhecimento. Eles saíram do lado de lá, com uma revelação maior de quem Jesus é. Amém? Amém? Nós conhecemos a história, não é? Eu estou lendo uma parte da história, mas nós sabemos que os fatos que aconteceram nesta viagem levaram esses discípulos para um outro nível de fé, para um outro nível de relacionamento. Eles passaram a olhar para Jesus com olhos diferentes, entendendo mais acerca de quem Jesus é. Então, tempos de transições, tempo de transição, são tempos de aperto. Fala comigo, aperto. Aperto, abalo, mas a verdade é que se dermos as respostas certas, se nos posicionarmos em fé, que é a palavra de Deus para a nossa igreja, posicionamento em fé, se nós posicionarmos em fé, dermos as respostas certas, sairemos do lado de lá mais fortes, sairemos do lado de lá transformados. Amém? Amém? Transição é necessário. Vira para o teu irmão e fala assim: transição é necessário. E o Senhor Jesus não vai deixar você no mesmo lugar sempre. Não vai, não vai. O plano dele é nos levar sempre adiante. Então, na figura profética que o Senhor nos deu, ela registra um momento desse texto, né? Mas ela registra um momento adiante. Eles já estão em alto mar, já estavam apavorados de medo, e nessa cena de ondas altas, o Senhor Jesus já apareceu, Pedro já está andando sobre as águas. É esse o registro que temos desta história. Mas olhando para isso, queridos, eu queria tratar com os irmãos um momento antes.
alguns passos antes. A pergunta é: como esses discípulos foram parar dentro desse barco? Como que os discípulos foram parar aí? É isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Alguns discípulos eram pescadores, sim ou não? Esses caras tinham percepção do tempo. Eles olharam, eles sabiam. E eles, será que não perceberam que estava formando uma tempestade? Será que não perceberam que uma tempestade estava a caminho e entraram nesse barco? Será que não perceberam que não era uma hora boa de entrar no barco? Ainda mais sem Jesus? De quem que foi essa ideia maluca? De quem que foi essa ideia de entrar no barco mediante uma tempestade? Viu? A gente lá não tem muita noção, mas a gente vê umas nuvens negras assim, como a gente tem visto nesses dias, e o que você diz? Vai chover. Tira a roupa do varal, porque o quê? Vai chover. Não é? A gente tem essa percepção de quem que foi a ideia de entrar nesse barco. E sabe o que é? De quem que foi a ideia de entrar nesse barco diante de nuvens que mostravam uma tempestade a caminho? A ideia, meu irmão, foi simplesmente de Jesus. Na versão que eu leio, versão NVI que eu uso, fala assim, logo em seguida, Jesus o quê? Insistiu. Jesus insistiu, vamos, entra no barco. Jesus insistiu. Em outras versões, e talvez alguns dos irmãos tenham aí, a minha mãe com certeza, ao meio da revista e corrigida, fala o quê? Jesus o quê? Ordenou. Jesus deu uma ordem. E aqueles irmãos que usam a Bíblia no celular, né, principalmente naquele aplicativo YouVersion, você muda a versão lá, e pode fazer isso aí agora, está autorizado. Você vai lá no globinho lá e muda, e tem uma tradução brasileira, e na tradução brasileira, né, na tradução brasileira diz, e Jesus obrigou, forçou, a ideia é essa, os discípulos a quê? A entrar no barco. Então vamos imaginar aqui o seguinte, meu irmão, imaginação, fala aí, imaginação. Jesus chega para os discípulos e insiste. Pessoal, chega aí, pessoal. Pedro, chega aí, João. Entra no barco, vamos entrar no barco, João. Entra no barco, vamos entrar. Entra, pessoal, vamos, moçada, vamos. Insistiu com eles. NVI, insistiu. Mas um ou outro pode, talvez um deles possa dizer assim, Jesus, mas precisa ser agora. Viu, o tempo não está bom. Jesus, agora não é uma boa hora de entrar nesse barco. Vamos deixar amanhecer, amanhã a gente vai. E aí Jesus ordenou, virou para esse cidadão e falou assim, entra no barco. O que você ainda não entendeu? Entra no barco. E alguém, como os nossos filhos, né? Assim, então tá bom. Eu vou. Mas precisa ser hoje mesmo? Jesus, mas por quê? Fala aí, aquele porquê infantil, né? Bem cínico, fala. Por quê? E aí, meu irmão, vem a tradução brasileira. Entra no barco porque eu estou mandando. E o que aconteceu? Entra no barco. O tom mudou. Entra no barco. Jesus foi enfático. A expressão de Jesus deve ter dito tudo. Jesus como quem empurrando, entra no barco e atravessa. Por quê? Porque eu estou mandando. Queridos, todos os discípulos entenderam o recado, entraram no barco. Todos entenderam que era necessário entrar no barco. Todos entenderam que não era opcional. Todos entenderam que não estava em discussão. O assunto não é democrático. Jesus manda, ordena, entra no barco. E entraram no barco. Todos os discípulos, movidos de confiança e fé. Fala comigo, confiança. Fala firme, fé. Confiança, obediência. É isso, movidos de confiança, de fé, de obediência. Fizeram o quê? Entraram no barco. Se submeteram à vontade de Jesus.
E aqui tem um primeiro ensinamento para nós. Amém? Você veio aqui para aprender da palavra, ser ministrado pela palavra. O primeiro ensino para nós, queridos, é este aqui, ó. Andar com Deus é confiar, mesmo sem entender. Andar com Deus é obedecer, mesmo sem querer. Andar com Deus é seguir, mesmo sem sentir. Andar com Deus não tem nada a ver com sentimento. Andar com Deus tem a ver com confiança e obediência. É isso, é isso. Então, vamos dar uma pausa. Esse ensino aqui dá uma chateada na gente. Dá uma chateada muito grande na nossa geração, porque somos uma geração que só faz o que quer. Nós só fazemos, viu? Só fazemos o que quer. Viu? A gente só faz aquilo que a gente entende. A gente quer entender o projeto nos mínimos detalhes, para que a gente analise todos os riscos e ver se vale realmente a pena entrar nesse barco. E é por isso que boa parte das nossas orações é: Jesus, por quê? Jesus, por quê? Por quê, Jesus? Me explica. Viu, queridos? Esta pergunta se sustenta na ideia: eu quero analisar os riscos para ver se eu não estou entrando numa barca furada. Mas quem está ordenando? Quem está ordenando? Mas por quê? Uma geração que só entra quando entende. Se não tiver plenamente entendido, esclarecido, só faz o que quer. Aí eu não estou sentindo. Essa é a nossa geração. Então, a Bia, minha amada filha, e exemplo de várias pregações, obviamente que ela adora ser essa personagem de exortação. Amém? Começou a falar com 10 meses. Meu irmão, e depois começou a falar, não parou mais. Com 10 meses. E a gente achava muito engraçadinho. E a gente falava assim: Bia, vai tomar banho. Ela: por quê? Para você ficar cheirosa, bonita. Por quê? Entende? Porque você é linda. E a menina linda tem que estar cheirosa. Por quê? Né? A gente dava corda nisso. Pai de primeira viagem, né? A gente dava corda nesse negócio. E a gente gostava, a gente ria, né? Do porquê. Sabe, queridos, mas de repente o tiro começou a sair pela culatra. Porque nós estávamos viciando a nossa filha em respostas. Ela só aceitava tomar banho depois que ela fosse plenamente convencida. E um dia, com febre, eu falei: Bia, toma o remédio. Fala. Por quê? Pô, Bia, toma o remédio, você está com febre, filha. Toma o remédio. Toma, porque o teu pai manda. Chega de porquê nessa casa. Toma, porque eu estou mandando. O tom muda, meu irmão. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso relacionamento para com Deus precisa ser reorganizado, porque nós somos uma geração mimada, cheia de porquê, que só faz o que quer, só aceita fazer depois que esclareceu todas as suas dúvidas. E eu preciso te dizer que Deus é pai e nós somos filhos, assim como eu sou o pai dessa menina. O que eu quero dizer é que Deus é Senhor e nós somos servos. E Deus não tem obrigação, fala comigo, não tem obrigação. Não tem a obrigação de ficar nos dando satisfação do plano dele a cada passo. Ai, choca esse assunto. Isso nos choca, isso nos aborrece. Aborrece a mim também. Mas Deus não tem a obrigação de a cada plano falar assim: filhinho, vem aqui. Você lembra que eu falei assim? Eu lembro. Não vai me dizer que vai mudar. Pois é, mudou. Agora vai ser assim. Mas por quê? Queridos, Deus não tem essa obrigação. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém? Mediante a sua graça, infinita misericórdia, Ele pode nos revelar algo. Graça, misericórdia, não obrigação. Um crente precisa se mover em obediência e confiança, fim de papo. Aliás, um texto bíblico de Abacuque diz exatamente isso.
Abacuque 2, o versículo 4, a segunda parte. Mas o justo viverá por sua o quê? O justo vive pela fé. O justo se move por fé. O justo se move porque confia em Deus. O justo se move porque obedece a Deus. E ponto final. O justo não se move porque ele entendeu o projeto. O justo não se move porque ele agora ele gostou, ele esclareceu todas as suas dúvidas, ele entendeu todos os detalhes, então ele resolveu se mover. O justo não se move porque agora ele está sentindo. Não, agora eu senti que é a minha hora. Não! Falei não, não, não. Fala não forte aí. Não! O justo se move por fé. É isso que diz a palavra. É isso que diz a palavra. Isso escandaliza a nossa geração, porque nós somos uma geração viciada em respostas. E quando as respostas então não vêm do jeito que a gente espera, a gente dispara a fazer mais um monte de porquê, e justifica, e justifica. Ai, não estou sentindo. O justo vive pela fé. O justo reconhece que mesmo que estejam formando nuvens gigantescas, o justo reconhece, sabendo que mesmo que uma tempestade está se desenhando, está sendo projetada, o justo sabe que Deus é maior que a tempestade. O justo sabe que quem quem é dono do empreendimento sustenta o empreendimento. O justo sabe quem o chamou, o justo sabe quem o ordenou, o justo sabe quem está no controle. O justo confia, o justo obedece. Amém? Amém. Então, todos os discípulos entraram no barco. Eles poderiam não querer estar lá. Eles poderiam não estar no lugar mais seguro. Afinal, tinha uma tempestade se desenhando. Mas você há de concordar comigo que eles estavam plenamente em conformidade com a vontade de Jesus. Amém? Plenamente em conformidade com a direção do Senhor. Então, aqui tem outro ensino importante para nós, irmãos. Mesmo estando em obediência, mesmo manifestando fé, mesmo manifestando confiança em Deus, mesmo estando no centro da vontade de Deus, nós não estamos isentos de tempestades. Nós não estamos isentos de ventos fortes, nós não estamos isentos de dores, nós não estamos isentos de dificuldades. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, o Evangelho, queridos, não nos ensina uma vida mole, não nos promete uma vida mole. Mesmo em conformidade com a vontade de Deus, nós não estamos isentos de dificuldades. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, nós não estamos isentos. Qual é a garantia que o Evangelho nos dá? É que mesmo nas maiores dificuldades, a garantia que o Evangelho nos dá é que Deus estará conosco. É que Deus estará conosco, não importa. Ele estará conosco. O Evangelho não nos promete vida mole, mas promete, dá uma garantia sim. Qual é a garantia? É que Deus estará conosco em todo e qualquer momento. Mesmo que você não sinta, mesmo que as tempestades sejam grandes o bastante, mesmo que o medo te segue, mesmo que tudo te apavore, saiba, Deus está lá. Na história dos discípulos não foi diferente. Alta madrugada, Mateus 14, 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Jesus vai ao encontro daquele que manifesta confiança nele. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: você nunca esteve só. Nunca, fala, você nunca esteve só. Você nunca esteve só. O Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre está conosco. Então, irmão, aqui tem um ensino para nós, mas também caiu um mito. Caiu um mito, que mesmo estando no centro da vontade de Deus, em plena submissão ao direcionamento do Senhor, a gente tem dificuldade, a gente passa por ventos fortes, a gente passa por lutas, mas qual que é a explicação? Como é que explica isso, meu irmão? É que Deus está conosco sempre. Deus está conosco sempre, independente das circunstâncias.
independente das circunstâncias. Deus está conosco em toda e qualquer circunstância, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Uma outra coisa muito bacana que a gente vê nesse texto, é que nesse texto a gente observa dois públicos. Fala comigo aí, dois públicos. Dois públicos. Nós temos um grupo de pessoas, que são os discípulos. Os discípulos Jesus ordena, os discípulos Jesus chama para perto e dá direção. Os discípulos Jesus chama para perto e fala assim, entra no barco e transiciona para o lado de lá. Mas tem também a multidão. E a multidão, o que Jesus faz? Jesus despede. Com a multidão, Jesus despede. Ao final, Jesus diz a eles, até logo, uma boa semana, até o próximo evento, até o próximo encontro, até a próxima multiplicação dos pães. Porque sabe o que é, queridos? Multidão se relaciona com o Senhor na expectativa de receber algo. O que motiva a multidão é o que Ele vai fazer hoje. O que motiva a multidão é uma expectativa por bênção. A multidão, queridos, é aquele que fica com o pé na areia. A multidão é aquele que fica com o pé na praia. Discípulo não. Discípulo o Senhor Jesus coloca dentro do barco e envia para ser tratado e amadurecido pelas ondas e pelos ventos. Multidão não. Multidão fica com o pé na areia. Multidão fica em segurança, multidão fica à margem, esperando o próximo evento, esperando a próxima manifestação. E os curiosos, multidão tem aqueles com grande expectativa de bênção, de receber algo do Senhor. É hoje que eu recebo a minha bênção, é hoje que eu vou alcançar a minha cura, o meu sucesso, meu carro novo, o meu casamento, os meus bens materiais, é hoje. Tem uma multidão desses, a multidão é cheia desses. E tem os curiosos também. Ontem ele multiplicou pães, o que ele vai fazer hoje? Não, vamos, Jean, vamos, Samuel, vamos, Cazuco, vamos, porque o que ele vai fazer hoje? A multidão se relaciona com Deus, com Jesus, nesse âmbito. Eles ficam com o pé na areia. Discípulos não, queridos. Discípulos são conduzidos a águas profundas. Discípulos são despachados para águas profundas, para um lugar de dependência plena de Deus. Eles são enviados para ser amadurecidos pelos ventos e pelas tempestades. É isso. Então, aqui tem um detalhe legal. A multidão viu Jesus multiplicar os pães, sim ou não? A multidão viu Jesus curar cegos, sim ou não? Fala amém forte aí. Amém? A multidão viu Jesus expulsar demônios, sim ou não? Mas quem viu Jesus andando sobre as águas? Só os discípulos, só aqueles que atenderam a ordem do Senhor de entrar no barco. Só teve essa revelação maluca, sobrenatural, essa experiência especial, aqueles que aceitaram entrar no barco. Aqueles que no meio do terror, de ondas gigantescas, ventos gigantescos, sabe, eu não sou do mar, meu irmão, eu nasci, eu sou da cidade, né? Mas eu tenho um pavor, eu vou para a praia e fico com água na cintura, assim como manda o bombeiro, não é? Eu não sou muito encorajado de entrar nesses barcos, não. Né? Porque o negócio é assustador. Então, mas imagine você que as ondas gigantescas batendo naquele barquinho e você vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, cara, hoje a gente morre. É hoje que eu morro. E de repente, no meio dessas ondas, você jurando que hoje você morre. E o Senhor Jesus aparece andando. Atrás dele, o mar está um tapete. E você fala, cara, o que é isso? Eu não estou enxergando. Você vai fazer assim, coçar o olho e falar, cara, eu já estou no céu, eu não sabia, eu já morri. Eu morri e não, né? Viu? Esse tipo de experiência com Deus só tem quem aceita entrar no barco. Só tem esse tipo de experiência aquele que aceita ser conduzido pelo Senhor para um lugar de plena dependência. Não é pezinho no chão, não é pezinho na areia, não é assim, por quê? Entrar por quê? Hoje não estou sentindo, não. É alguém que age com fé, com obediência, com confiança e pula dentro. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei quem tem confiado. Eu sei que Ele é o Senhor. Então, a gente chega aí no nosso terceiro ensinamento. Quantos querem viver o sobrenatural do Senhor?
Quantos querem ser conduzidos a um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor? Posso ouvir um amém? Amém. Porque a multidão não interessa isso. Para a multidão isso não é interessante. Mas quem quer viver o sobrenatural, quem quer ter experiências mais profundas com o Senhor, meu irmão, precisa romper com a multidão, precisa sair do raso, precisa aceitar perder o governo da própria vida, para que o Senhor governe a própria vida, precisa entrar no barco. Precisa entrar no barco. É isso. Precisa entrar no barco. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual é o barco que você está relutando para entrar? Qual é o barco que o Senhor já disse para você? Entra no barco, e você está. Por quê? Qual é o barco que o Senhor já insistiu, o Senhor já ordenou, e você não entra? E você está perguntando para calcular o risco, para ver se vale a pena. O quanto vai me custar entrar nesse barco? Qual é? Eu preciso dizer para você, meu irmão, entra logo, porque o plano do Senhor para você é coisas grandes. O plano do Senhor é te transicionar, não só geográfico, é te transicionar espiritualmente para um nível diferente. Mas tem que confiar, tem que obedecer. Então, uma pergunta que eu fiz e já respondi aqui na pregação é por que Jesus obriga, força, empurra os seus discípulos para dentro desse barco? Por que Jesus força os caras a entrar nesse barco? Porque Jesus queria conduzi-los à maturidade. Jesus queria forjar neles fé inabalável. Jesus queria se revelar a eles de uma forma especial. É por isso. Então, por incrível que pareça, os irmãos já sabem, a gente ministra muito isso aqui. Por incrível que pareça, queridos, não são momentos de prosperidade, de bênção, de alegria, de euforia no meio da multidão que nos amadurece. Não é. Não é tempo de muito dinheiro, de gastança, que a gente passeia, viaja para cá e para lá, de saúde plena, que nos amadurece, no meio dos muitos amigos. Não é. O que nos amadurece são os tempos de dificuldades. O que nos amadurece são os tempos de dores. É isso. É assim que é. O que nos amadurece não é tempo no meio da multidão eufórica. O que nos amadurece é a sós, aos pés de Cristo. É isso que nos amadurece. Sim ou não? Sim ou não? Quando foi que você orou mais? Quando foi que o Senhor se revelou grande na tua vida? Qual é a história dos seus maiores testemunhos? É isso. É por isso que Jesus enviou os seus discípulos para serem tratados, para receber musculatura espiritual. Tratado pelo quê? Pelas ondas, as ondas terríveis. Os pescadores acostumados, navegaram a vida inteira no mar da Galileia, cresceram navegando no mar da Galileia. É mesmo como nós aqui, crescemos brincando na mesma rua. Pois é, esses caras cresceram nesse lugar. Mas naquela noite eles falaram assim: hoje a gente morre, cara, porque o negócio está ruim. Deu ruim. Hoje a gente morre. É nesse ambiente que o Senhor trabalha para fortalecer e gerar maturidade, gerar dependência. Saíram conhecendo mais quem Jesus é. Sabe, queridos, nessa vivência pastoral, e vivendo o ambiente de igreja, e você também já percebeu isso, vivendo o ambiente de família de Cristo, às vezes nos deparamos, infelizmente, fala comigo, infelizmente, com crentes que não crescem. Tinha tudo para crescer. Tem a palavra do Senhor sendo ministrada domingo após domingo por décadas. Tem unção do Espírito no ambiente sendo derramado por décadas. Tem palavra poderosa, adoração poderosa, manifestação poderosa do Senhor, mas mesmo assim, o cara não cresce. E eu vou enumerar, nesse texto, fica claro para nós, pelo menos 2 motivos pelos quais não crescem. Você está pronto para ouvir pelo menos um? Amém? O primeiro motivo pelo qual não crescem, sabe o que é?
não entra no barco. Fala para o irmão que está do teu lado. Não cresce porque não entra no barco. Não cresce porque não manifesta obediência. Não cresce porque não manifesta fé. Não cresce porque não manifesta confiança em Deus. Não cresce. Não cresce. Não cresce por causa disso. Passa a vida inteira perguntando por quê. Estas pessoas, queridos, pela convivência na família de Cristo, elas se tornam uma espécie de meteorologista do ambiente espiritual. Sabe, elas olham assim e falam assim, olha, pela minha percepção, aquela nuvem está se desenhando uma grande tempestade. Entra no barco. Não, hoje não. Tem uma tempestade aí. Olha, pelo que eu percebo, o ambiente da igreja não está bom, então esse ano eu não vou me envolver no ministério. Pastor, hoje não. Não, eu vou terminar os meus estudos, e quando terminar os meus estudos, aí eu envolvo nas coisas de Deus. Ah, eu vou casar, e na hora que eu casar, eu envolvo nas coisas de Deus. Ah, não, eu casei, mas agora eu vou montar o meu apartamento, e depois que eu terminar de montar o meu apartamento, eu me envolvo com as coisas de Deus. Sabe o que é, queridos? A vida vai passando, e o Senhor vai insistindo, e Ele fala, não, hoje não, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo, eu não sou capaz. E assim vai a vida passando, décadas, e nunca entra no barco, nunca dá um passo de fé, nunca dá um passo de confiança naquele que o está ordenando, que está dando um destino. Não crescem. Passa uma vida inteira, sabe o que é? Dando justificativa. Passa uma vida inteira com os olhos naturais, avaliando as circunstâncias e dando justificativa. Nunca abre os olhos espirituais para entender a plena vontade de Deus. A plena vontade de Deus. Nunca manifesta confiança em Deus. Esse é o primeiro motivo. Estão comigo? Qual que é o primeiro motivo? Não entra no barco. Sempre fica com os olhos naturais, analisando as circunstâncias, para fazer conta, para calcular o risco, para ver se entra ou não. Mas andar com Cristo, andar com o Senhor, sempre é um risco. Sempre é arriscado. Sempre é arriscado. É Ele quem nos sustenta. É dependência, é um lugar de dependência. Aos olhos naturais sempre será arriscado. Mas é um lugar de dependência. É Ele quem nos sustenta. O segundo motivo por o qual alguns não crescem é assim: eles até entram no barco. Eles até navegam rumo à vontade de Deus. Mas, quando se levantam os ventos, quando se levantam as tempestades, eles perdem o foco. Onde que o Senhor Jesus vai se manifestar? No meio do mar ou lá na areia? No meio do mar, sim ou não? Volta a gravura lá para os irmãos aí lembrar. Onde que o Senhor Jesus vai se manifestar, meu irmão? Lá no meio da multidão, na areia ou no meio do mar? No meio do mar. No meio do mar. É no meio do mar que o Senhor vai se manifestar. Mas essas pessoas não crescem. Sabe por quê? Porque elas mudam o foco. Elas tiram o foco do mar. Elas tiram o foco de onde deve vir a esperança. E elas olham para trás. Elas olham para a margem. Elas olham para o lugar onde Deus os tirou. Elas olham para a euforia da multidão. Elas olham para a segurança da multidão. E aí, elas começam a calcular o custo. O custo de o que me custa para voltar. Elas começam a construir plano B para voltar. Rapaz, eu entrei nesse barco e olha a barca, olha no que deu. Olha no que deu. Como é que eu faço para voltar? Como é que eu faço para ter os meus pés no chão? Como é que eu faço para ter segurança na minha vida? Porque aqui eu vou morrer. No lugar de olhar para o mar e clamar pelo Senhor, porque é dele quem vem o nosso socorro. Não. Eles começam a olhar para trás, tal como o povo hebreu. Não. Nós não vamos morrer nesse deserto. Nós vamos constituir um líder para nós e nós vamos voltar para o Egito. É assim, meu irmão. Não crescem, porque basta um ventinho, eles já começam a olhar para trás. Eles já começam a olhar para trás. Justamente para o lugar de onde Deus os tirou. E já começam a fazer planos. Então, vão construindo planos B. Afinal, vai que Deus falha. Afinal, a onda está muito grande, os ventos estão muito fortes. Vai que Jesus não se manifesta.
É isso. Não crescem. Porque sempre estão voltando para um lugar que nunca deveria ter voltado. Sempre estão voltando. Então, queridos, a mensagem do Senhor para nós nessa noite, ela é muito simples e clara. Entra no barco. Qual é o barco que você está relutando? Qual é a insistência do Senhor na tua vida? Isso é fácil saber. Porque insistência fala de insistência. São palavras do Senhor que persistem, que Ele vem falando a você meses, anos. Chegou a hora, chegou o tempo de manifestarmos obediência, de manifestarmos confiança. Confia nele, confia nele, confia nele. Eu não sei qual é a área que você está relutante, mas eu sei o seguinte: para de questionar, para de perguntar, para de querer entender tudo. Para de buscar explicações, simplesmente creia, simplesmente obedeça. Porque o Senhor é capaz de fazer você chegar do lado de lá. O Senhor é capaz, é plano dele, fazer com que você chegue do lado de lá e experimente uma novidade de vida. Um novo nível de revelação, de conhecimento, de unção, de intimidade com o Senhor. Talvez, você já tenha entrado no barco. E talvez esteja aí assolado com as ondas. E você fala: aí, pastor, fala assim, aí, pastor, fala. Aí, pastor, olha aí, eu entrei no barco, olha no que deu. Olha no que deu, pastor, eu vou morrer. As ondas estão grandes, eu vou morrer. Hoje eu morro, pastor, hoje eu não aguento, eu não vivo mais um dia. Deixa eu dizer, creia, meu irmão, o Senhor é maior que as tempestades. É no meio das ondas gigantes, é do lugar que a gente menos espera, é que o Senhor se manifesta. Tira os teus olhos das ondas, tira os teus olhos dos ventos e tira o olhar natural das circunstâncias e peça ao Senhor que abra os teus olhos para que você enxergue com os olhos espirituais, porque Ele está se manifestando, Ele está nesta cena, Ele está nessa cena, o Senhor está nessa cena, de ondas grandes, de dificuldades, o Senhor está. Para de olhar para a margem, para de fazer planos de desistir, para de fazer planos de voltar para trás, para de fazer planos de voltar para onde Deus te tirou. Quem entra no barco vai longe demais, meu irmão, não dá para voltar. Quem entra no barco navega longe demais para desistir. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: desculpa, não tem volta, não tem volta, não tem volta. Não tem volta, quem entra no barco vai longe demais. É longe demais para desistir. Como é que você vai voltar? Fala para mim, como é que você vai voltar? Vai pular do barco? Mas está difícil dentro do barco, como é que você vai voltar? Vai voltar nado? Como é que você vai voltar? Como é que você vai voltar? Vai voltar sem Cristo? Vai voltar fora da vontade dele? Como é que você vai voltar? O povo hebreu fazia planos de voltar. Vamos levantar um líder para nós e vamos voltar. Vai voltar sem Deus? Sem a nuvem que cobria para que o sol não assolasse? Sem a coluna de fogo que aquecia a noite, como é que vai voltar? Viu, queridos? É fazendo planos, é fantasiando voltar. É que muitos morrem espiritualmente, porque não tem vida fora do plano de Deus, não tem subsistência fora da vontade de Cristo, não tem sustentação, uma vida fora dos planos do Senhor. Pula do barco e morre, é isso. Pula do barco e morre. Então pensa comigo, fala para o irmão que está ao lado aí, pensa. Você pode estar dizendo: é que você não está na minha pele, é porque você não está encarando as ondas que eu estou encarando, é porque você não está vivendo as dificuldades que eu estou. É verdade, eu concordo com você, cada um tem os seus ventos, cada um tem os seus desafios, mas pense comigo, a onda é grande, a onda está batendo forte no barco, por que o barco não quebrou até agora? Fala aí, eita Deus. Viu? A onda é grande, tudo é assustador, tudo é pavoroso, como você está dizendo, e eu não duvido. Por que não entrou água no barco e ele já não afundou? Por que nós todos não estamos assim, desesperados, presos numa pequena tábua e falando assim: oh, morri? Por que não? Porque o Senhor está sustentando o teu barquinho, meu irmão. O Senhor está sustentando o teu barquinho.
Tira os olhos da tempestade, tira os olhos do vento, tira os olhos das circunstâncias e abra os olhos espirituais e veja o Senhor nessa cena. É Ele quem sustenta. É Ele quem está com você. Perceba, enxergue, abra os olhos e veja. Os nossos barquinhos são bem frágeis, são barquinhos de papel. Se não é o Senhor, meu irmão, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem está conosco, Ele tem cuidado de nós. Reconheça o Senhor na tua tempestade. Para de ser um meteorologista do caos. Só enxerga onda gigante, só enxerga desastre. Abra os teus olhos e veja o Senhor te sustentando. Abra os teus olhos e veja o Senhor andando sobre as águas. Abra os teus olhos e abra os seus ouvidos e escute a voz do Senhor. Coragem, coragem, eu estou contigo. Perceba o Senhor nos seus dilemas. Amém, amém. Nós vamos participar da ceia. E nós vamos tirar um tempo grande de oração. Eu quero convidar você a participar da ceia. Num gesto claro de obediência e confiança no Senhor. Senhor, eu aceito o teu plano. Eu concordo com o Senhor que os teus planos são maiores do que o meu. Eu manifesto fé, confiança, obediência. Não vai precisar insistir mais. Hoje eu decido viver o plano que o Senhor tem para mim. Como é que vai viver o plano que o Senhor tem para a tua vida se você não obedece à palavra dele? Se você não entra no barco? Vai viver feito a multidão, de evento em evento. Vai viver feito a multidão, na expectativa de uma bênção, perdendo a maior das bênçãos, que é se relacionar com Ele.